Oi, gente, olha a situação do meu sofá. Rasgou num dia o assento, no dia seguinte já começou a rasgar os braços. Daí coloquei esse plástico aí pra não deixar as espumas caírem, mas não teve jeito não. Tive que começar a reforma dele, não tem jeito. Comecei tirando os botões que eu acabei não filmando. Depois esvaziar, tirando toda a espuma. Desse jeito que eu fiz, colando esse saco na beirada da mesa, ficou bem prático, porque esparrama pouquíssima espuma no chão, então não dá muita sujeira não. Notem que eu reciclo tudo que é possível reciclar. Nesse caso aqui eu estou reciclando todo o cordão que estava na beirada do sofá. Dá um pouquinho de trabalho, mas a natureza agradece-se e o nosso bolso também. Outra coisa que eu vou reciclar também é o zíper. Para isso eu uso esse descosturador. Mas é só para dar o começo, depois eu puxo que sai facinho. Mas vale a pena tirar, tudo que der para aproveitar é bom. Depois da almofada toda esvaziada, eu uso ela mesma para fazer o molde. Como o tecido é estreito, né, em relação ao tamanho da almofada, eu tive que dobrar ela no meio e fazer uma emenda no meio também, que infelizmente não deu para fazer inteiro. A outra estampa que eu fiz da outra vez, que aliás é a terceira vez que eu tô fazendo a capa desse sofá, da outra vez eu consegui fazer o molde no sentido do comprimento, daí não deu emenda nenhuma no encosto, mas dessa vez não teve jeito, porque a estampa tem os desenhos de onça no meio das folhagens, então tem que ficar todas de pé, não tem como inverter o lado, pôr de ponta cabeça, que senão fica feio. Tem que ter o cuidado também de colocar o molde para cortar sempre no alinhamento do fio do tecido, para não ficar inclinada a estampa, alguma coisa assim. E também outro cuidado que tem que ter é cortar do lado certo, ainda mais pelo fato de ter emenda, porque como a gente está cortando pela metade, se não virar o tecido na hora de cortar, de repente sai duas metades do mesmo lado, daí fica um avesso e uma no direito, daí fica ruim, né? E desperdiça o tecido. O próximo passo agora é unir as duas partes. Essa emenda vai ficar bem no meio do encosto do sofá maior. Como o tecido do sofá está sujeito a muito estresse devido senta, levanta, eu gosto de fazer um rebatimento na costura. É isso que eu estou fazendo agora, porque assim eu acho que fica mais reforçada e acaba ficando mais durável também. Esse é o resultado da costura já rebatida. Esse é o pezinho da máquina que eu vou usar para colocar o cordão, aquele mesmo cordão que eu retirei da capa antiga. Essa tira com a qual eu vou fazer o viés que vai envolver o cordão, eu retirei da orelha de toda a extensão do tecido, que foi de 9 metros a quantidade que eu comprei. Depois que eu cortei a parte branca, ela ficou com mais ou menos uns 3 centímetros de largura. Para começar a costurar o barbante, eu coloco ele no meio do viés e deixo um espacinho para fazer a dobra de acabamento. Daí eu prendi num alfinete. Daí eu coloquei entre as duas partes do encosto do sofá, deixando também um espacinho de um pezinho de máquina, que vai ser onde eu vou fazer a outra costura da parte de baixo do sofá. Daí eu coloco na máquina e já começo a costurar, e a cada pedacinho já vou ajeitando o barbante de novo no meio do viés, coloco no entremeio das duas partes e vou costurando. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo, seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Tive um probleminha aqui. Faltou um pedacinho do barbante. Como esse barbante já está aí desde a primeira capa de sofá, pode ser que na hora de tirar o molde acabe dando um pouquinho de diferença, porque eu sempre tiro o molde com o tecido já bem laceado, né? Até acabou faltando um pedacinho do barbante, acho que uns 4 dedos mais ou menos. Eu até tenho o barbante guardado, mas como minha casa não está pronta ainda, está tudo encaixotado e tal, fiquei com preguiça de procurar. Ficar revirando caixas lá por causa de 4 dedos só de barbante, muito trabalho. Eu resolvi fazer uma gambiarra. Eu peguei um pedacinho do próprio tecido, enrolei num canudinho, prendi primeiro numa presilhazinha, depois eu enrolei linha
para ele ficar firminho para eu colocar no lugar ali para acompanhar o restante do barbante até finalizar o processo ali. Lembra que eu mostrei um pezinho de máquina anteriormente? Pois é, para costurar cordão assim ou qualquer coisa de mais volume tem que ser desse mesmo pezinho, porque a agulha fica posicionada na lateral dele, qualquer uma das laterais. Dá para ser movimentada a parte de trás dele, daí você coloca de um lado ou de outro, dependendo da necessidade. Mas não dá para ser pezinho de máquina comum nesse caso, por causa do volume muito grande do barbante. Olha aí como fica. Deu certo o canudinho que eu coloquei ali. Agora é a hora da colocação do zíper. Podem achar estranha essa cor amarela do zíper que não combina em nada com a capa do sofá. Mas na verdade esse zíper estava aí desde a primeira capa que veio com o sofá, que era uma rosa salmão. Mas não tem problema porque vai ficar bem por baixo, não vai dar absolutamente para ver esse zíper depois de montado o sofá. Eu devo observar que eu usei para pregar o zíper o mesmo pezinho de máquina que eu usei para pregar o cordão, porque o zíper também tem um volume que fica na lateral do pezinho que tem que ser compensado. Olha aí o resultado. Aos poucos o sofá vai tomando forma. Muito legal isso. Para a marcação do lugar dos botões, eu estou usando um furador que na verdade era uma chave de fenda que eu afiei e deixei ela bem pontuda. Então eu uso o próprio tecido do sofá velho, onde já tem a marcação dos furos que estavam ali com os botões. Daí eu marco com o furador, faço atravessar dos dois lados e daí eu tô marcando com uma canetinha que é de giz líquido. Na verdade eu nem conhecia, eu comprei esses dias atrás na Shopee para as minhas netas brincarem, mas serviu para mim aqui, gostei dela. Eu tinha experimentado marcar com sabonete seco, aqueles restinhos de sabonete, né, que minha mãe fazia isso quando ela ia costurar, ela marcava com sabonete seco. Mas para isso não deu certo não, porque a marca do sabonete no manuseio acaba saindo. E daí como sai a marca, fica difícil para enxergar o furinho depois na hora de colocar o botão. Aconteceu isso numa das capas que eu estava fazendo. Daí eu desisti, deixei essa aqui para filmar para vocês verem, já com a canetinha. Mas é isso aí, faz parte da vida, né? A gente tenta, erra, acerta depois. A vida é feita de tentativas e erros, né? Assim como eu fiz as marquinhas ali com sabonete e depois desapareceram, já aprendi, então agora já estou usando uma coisa que ficou definitivo, ficou bem marcadinho, não saiu mais. Vocês notaram, né, que a primeira metade eu fiz os furos através do molde da própria capa velha. Mas como ela já está bem laceada, inclusive o lugar que estavam os furinhos dos botões estavam muito laceados, eu fiquei com medo de dar distorção entre uma metade e outra. Então a segunda parte eu fiz a furação através dos furos novos da metade que já estava furada, passando para a metade que não estava furada ainda. Eu acho que vai dar um resultado melhor no final. Bom, essa é a parte básica, né? Pegar os sacos de espuma que foram tirados do sofá velho, que naturalmente estou reciclando também, e enchendo as almofadas. Nesse sofá que é o maior deles, deu 2 sacos de espuma. E colocando com um pouco de cuidado, né? Para não ficar aquele bagunça no chão. Chega num ponto, como o molde do sofá é curvado, vai ficando difícil de direcionar a espuma para o lugar certo. Daí quando a espuma vai se concentrando toda no meio, é só erguer como eu fiz. Eu ergo, dou uma chacoalhada no encosto do sofá para a espuma se acomodar mais para as pontas e daí continuo enchendo. Então eu aproveitei 2 banquinhos que eu tenho em casa e coloquei uma ponta apoiada num banco e do outro lado outra ponta apoiada no outro banco. Daí fica mais fácil de acomodar a espuma lá dentro. Agora vamos falar dos botões. Cortei o tossudo em círculos, num tamanho que ultrapasse as laterais da tampinha dos botões. Usei uma matriz número 20 para encapar e os botões são próprios para estofados, com as 2 partes de metal. Eu estou usando uma chave de fenda tanto para soltar o botão depois de prensado, quanto para ajeitar o tecido. Como é um tecido grosso, ele é impermeabilizado, ele fica muito grudadinho nas laterais da peça. Daí com a chave de fenda eu dou uma mexidinha para ele descolar, para eu conseguir encaixar direitinho a peça de cima e não ficar mal feito o botão. Desde a primeira reforma que eu fiz no sofá,
eu decidi eu mesma fazer os botões devido ao preço, porque o preço que eu pagaria para encapar os 78 botões que eu preciso para o conjunto todo do sofá ficava bem mais caro do que eu comprando a matriz e mais os botões para encapar. Sendo assim, eu deixei de gastar um monte já da primeira vez. Agora então, que eu já estou na terceira capa para o mesmo sofá, ficou extremamente mais econômico. Além disso, eu já tinha o balancinho, que é essa prensinha que eu herdei da minha mãe. Mas também, na falta do balancinho, dá para ser feito com martelo comum. Para as alças que vão amarrar ao encosto do sofá a armação de metal, eu cortei tiras de 50 cm de comprimento por 5 de largura e estou costurando com uma costura rebatida. Eu já tinha até encapado os botões quando eu lembrei que eu não tinha feito as alças ainda. E elas são absolutamente necessárias nesse momento, porque na hora que eu for pregar o botão, eu já vou ter que pregar as alças ao mesmo tempo. E em cada sofá vai 4 alças, 2 de cada lado. Na hora de pregar os botões, eu ajeito bem a espuma dentro da almofada para ficar dividida toda por igual. Daí eu começo pregando pelas pontas e os 2 botões onde vão as alças. E para pregar as alças, eu primeiro furei com o furador, porque como a costura é rebatida na alça, ela fica muito grossa, daí é difícil de furar com agulha. E o material que eu usei para pregar os botões é uma agulha de 12 centímetros, que eu já tinha aqui. Mas eu acho que seria mais fácil uma um pouco maior, acho que umas de 17, sei lá, um pouquinho maior ficaria melhor. E a linha é a linha de 100% poliéster e é um cordão encerado de 1 milímetro. Agora é hora de desmontar o assento. Eu já fiz os 3 encostos dos 3 sofás. Agora estou desmontando o assento. Para isso eu estou tirando os grampos com uma chave de fenda a princípio, para eles ficarem mais arrebitados. Essa é a parte mais chata de todo o trabalho, pelo menos é o que eu acho. Depois que eu acabei de arrebitar todos os grampos com a chave de fenda, daí tem que completar o serviço com alicate para extraí-los todos. Gente do céu, tá difícil de eu fazer edição desse vídeo. Faz vários dias que tá chovendo, então deve ter partes do vídeo aí que tá com barulho de chuva. Tô com uma obra aqui na frente de casa que toda hora tem barulho. Daí eu coloquei o computador numa salinha que é mais reservada, mas só que tem um eco danado. Só agora que eu percebi que no programa aqui tem um botãozinho para diminuir o eco. Descobri agora, então agora acho que vai ficar um pouquinho melhor o som, tomara. Eu ainda estou no começo dessa de edição de vídeos, eu nunca tinha feito isso antes. Estou aprendendo, depois de velha, aprender coisa não é tão fácil assim, né? Mas estou tentando fazer o meu melhor. Então peço que vocês me desculpem por isso. Aqui eu estou desmanchando a costura do assento, que é para facilitar na hora de cortar o tecido para fazer o assento. Notem que a espuma estava toda descolada. Tem também 2 remendos ali, que era de uma cachorrinha que eu tinha, que ela ficava cavocando o sofá, até que ela furou o sofá e daí começou a arrancar a espuma. Depois eu peguei aqueles pedaços de espuma que ela arrancou, coloquei no lugar, passei cola e coloquei um tecido em cima para ficar assentada a espuma ali, daí fiz uma capa nova daquela vez. Então tá aí agora, o tecido tá meio descolando, as espumas também tá meio descolando, então tô refazendo a colagem. Essa cola que eu tô usando é cola de contato, aquela cola de sapateiro. E eu tô usando também, que eu acho bem prático para usar, coisas de silicone. Pode ser pincel de silicone, daqueles que a gente usa na cozinha. Esse aí é uma espátula velha que eu tinha, tipo pão duro de raspar tigela na cozinha. Tava velha já, daí eu deixei só para eu usar para passar cola. E é bem simples na hora de tirar a cola, só deixar secar um pouquinho, a cola sai facinho, facinho. Daí depois que a gente passa a cola, tem que deixar um tempinho secando. Daí eu vim aí para testar com o toque dos dedos para ver se já estava no ponto. Ela tem que estar quase seca. Daí a gente vai colando as peças, que tem que passar cola dos 2 lados das peças, né? Daí é só ir colocando ali, daí já fica bem coladinho. Um cuidado que tem que ter quando usa a cola de contato é na hora de unir as 2 peças, que a cola já está praticamente seca, tem que unir as peças no lugar exato para elas ficarem, porque se grudarem em lugar errado é bem difícil de recolocar depois, muito difícil mesmo. A minha gata Chanel passou por aí. É hora de cortar o tecido do assento.
O assento fica meio laceado, é bom pregar uns alfinetes e ir ajustando bem o tecido para ficar bem certinho, não dá diferença depois na hora de encapar o sofá. Notem que como o corte é reto dos dois lados, eu não estou cortando com tesoura não, que eu acho que fica mais preciso quando faz só um piquezinho e depois vem rasgando, fica mais prático, não tem perigo de errar na hora de cortar. Na hora de cortar as laterais dos assentos, tem que ter uma atenção especial para a orientação do desenho, porque como a gente vai cortar a partir de restos de tecido, que já não tem pedaço daqui, pedaço dali, não tem nenhum tecido inteiro mais a essa altura, tem que ver bem a orientação do tecido. Esse meu, por exemplo, ele tem uma oncinha, né? Então tem que lembrar de fazer o corte de um jeito que a oncinha vai ficar de pé e toda a estampa alinhada com o restante do sofá. Agora que é hora de costurar a lateral do sofá com o restante do assento, como é arredondada, tem que ir acompanhando, ajustando. É bem chatinha essa parte também para costurar. Nossa, não sei o que acontece aqui, que a câmera tá estourando a imagem, fica piscando, uma hora tá mais clara, outra hora mais escura. Eu até experimentei colocar a lâmpada ali para clarear de perto do celular, mas não consegui, não deu certo. E para acabamento faz o rebatimento da costura. E para rebater a costura tem que ir bem devagar, porque o tecido é grosso, tem que ir ajustando bem devagarzinho para a costura sair bem bonita. Esse é o acabamento que deu, aí ficou bem bonitinho, bem redondinho, do jeito que era para ser. Hora de fazer a montagem do assento agora. Vou vestindo a capa no sofá, ajusto bem. Coloco de volta a tábua do assento, ela era solta mesmo, não precisa colar. E agora eu vou grampeando. Para isso tem que ir puxando o tecido, ajustando, grampeando aos poucos para não ficar enrugado o tecido, ficar mal colocado, mal posicionado. Eu sempre começo do meio para as laterais. As laterais, daí o cantinho deixo por último de tudo. E eu estou usando aí um grampeador pneumático porque eu tenho compressor. Mas isso pode ser feito com grampeador manual também. E não é um negócio muito caro que vale a pena ter em casa, viu? Eu já usei muito grampeador. Inclusive eu comecei com um grampeador manual. Eu já reformei muitas cadeiras. Sabe quando a cadeira vai rasgando, começa a rasgar e tal, começa a ficar feio o tecido, daí dá para trocar, é facinho de usar. Tendo um grampeador é tudo de bom. Enfim, tá prontinho meu sofá. Aí eu tava mostrando onde fica amarrado, aí ele pronto. Em outra ocasião eu vou pintar esses metais dele. Agora eu não vou ter tempo para isso, porque eu tô com outros projetos que eu tive que interromper para reformar o sofá em modo emergencial. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.